Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de geografia desse sábado letivo. É um assunto bem bacana, né? A gente vai estudar. O nosso cabeçalho ele vai ficar da seguinte forma, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 2 de outubro de 2021. Hoje é sábado. Meu nome, né? Turma e o turno, nome de vocês e a data de nascimento. A gente vai estudar o Buriti mais Geografia, né? Que é um livro do Programa Nacional do Livro Didático. Ó, o Brasil e suas regiões. O que é região? Uma região pode ser definida, né, como uma porção de superfície, da superfície terrestre, que reúne características que diferenciam das outras porções. Então, a gente tem que a divisão do espaço geográfico em porções é um processo que se chama regionalização, né? A gente agrupa uma parte de territórios que tem características semelhantes. Ó, o IBGE, que a gente já estudou sobre ele, né, já falamos sobre ele, é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele é o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre o nosso país, né? Então, ele faz pesquisa sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil, sabe? Para facilitar a pesquisa, a organização dessas informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE divide o território brasileiro em 5 grandes regiões, né? Que é a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas que apresentam características semelhantes quanto ao tipo de vegetação, o tipo de clima, as atividades econômicas desenvolvidas e entre outros aspectos. A gente tem aqui, um minutinho. E aí, ó, nós temos que o glossário, né, ele fala sobre o conceito de recursos hídricos públicos. O recurso público é o dinheiro arrecadado pelo governo por meio de impostos e taxas. Então, quando a gente compra um açúcar, qualquer coisa no mercado, a gente está pagando imposto, certo? E ele fala, ó, então o governo brasileiro, ele adota a divisão regional do IBGE. Essa divisão regional que é feita pelo IBGE, ela é a regionalização oficial do Brasil, né? Então, todos os órgãos governamentais vai utilizar essa divisão para planejar e aplicar recursos públicos, tá? Então, a gente tem que as informações, os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE vai auxiliar o governo a organizar e administrar o país, né? Em todos os aspectos, ó, temos os aspectos da saúde, o aspecto da educação, da habitação, do transporte, né, entre outras. Então, a gente tem uma tabela, né, que vai mostrar para nós a quantidade de habitantes de cada região brasileira. Isso foi no ano de 2015,
tá? Então, o IBGE fez uma pesquisa nacional por amostra de domicílio em 2016, que eles publicaram, né? E chegou à conclusão do seguinte, ó, na região norte tinha 17.523.000 pessoas, no nordeste 56.640.000 pessoas, no centro-oeste 15.489.000 pessoas, no sudeste 85.917.000, no sul do Brasil 29.291.000. Que interessante, né? Se vocês que tiverem curiosidade para calcular o número de habitantes do Brasil a partir dessas informações, vocês podem estar somando esses 5 números, né? E aí vocês vão ter o número de habitantes total do Brasil. E a gente estaria fazendo interdisciplinaridade, né, com matemática. Então, ele fala aqui, ó, que para a gente desenvolver o pensamento geográfico, a gente tem 2 grandes marcos para interpretar o objeto da geografia. E aí, o primeiro vai entender que a geografia estuda a relação do homem com o meio, e o segundo a concebe como um campo de conhecimento particular, voltado para o estudo da diferenciação das áreas. Então, cada uma dessas orientações vai diferencia, né, a concepção, o conceito de região. No primeiro momento, né, na primeira perspectiva, que é a geografia em relação da relação do homem com o meio, então a região ela existe em si mesma, né? Então o pesquisador reconhece ela por meio de análise. Agora, a região ela se coloca como objeto de estudo, certo? No segundo caso, a região não existe por si mesma, ela não é objeto de estudo no sentido restrito do termo, pois ela se conforma no final do processo de investigação. Processo esse que constrói o recorte espacial por meio de elaboração de critérios definidos no processo de investigação, né? Então, a gente vê essas diferenças aí de percepção. Aqui a gente tem um mapa, né, do Brasil. É um mapa que o IBGE fez, né? Que a gente está estudando aí, que o IBGE cuida bastante aí dessas questões geográficas, faz estudos, né, geográficos, políticos, econômicos. Aqui a gente tem uma legenda, ó, falando que todos os estados, né, todos os estados pintados de verde escuro fazem parte da região norte do Brasil. Todos em verde cana fazem parte da região nordeste. Todos em rosa faz parte da região centro-oeste. Os amarelinhos fazem parte da região sudeste e os lilazes faz parte da região sul. A bolinha amarela é a capital do país e as bolinhas brancas é a capital dos estados, né? Eu gosto de estudar geografia, vocês gostam? Aqui ele fala para observar a tabela da página 28 e o mapa acima. No mapa, qual é a cor da região mais populosa?
Região mais populosa é que tem mais pessoas, mais gente, mais morador, tá? Aí vocês vão colocar ali a cor. E a cor da região menos populosa, né? Então, é a que tem menos habitante, é a que mora menos pessoas, certo? Depois, ó, qual é a região com maior número de unidades federativas? O que é uma unidade federativa? Os estados, viu? Então, vocês vão contar lá a região que tem mais estados e a que tem menos, né? Então, a gente está trabalhando matemática, com mais e menos, né? Maior, menor, não é? Então, assim, todo o tempo que a gente estuda, a gente pode estar fazendo interdisciplinaridade com alguma matéria, outra disciplina. A número 3 fala assim, ó, a unidade federativa onde você vive faz parte de qual região brasileira? Vocês voltam no mapa, né? Olha a unidade federativa que a gente vive, né? Que é Minas Gerais. E ele pergunta qual região que ele faz parte. Aí vocês olham na legenda, né? Porque a legenda, ela informa pra gente, né? Ela comunica algo, não é verdade? Estamos na página 29, crianças. Eu vou tentar acelerar um pouco mais, porque tem bastante conteúdo aí pra gente ver hoje. Então, a gente tem as grandes regiões do Brasil, né? Região Norte, ela ocupa quase metade do território brasileiro. É a região mais extensa, maior, mais grande, né? E ela se situa grande parte da floresta amazônica, né? Nessa região, né, a gente tem a floresta amazônica. Na região Nordeste, a gente vai ter um clima quente e seco, né? Uma paisagem quente e seca. E ela tem um extenso litoral e é muito visitada por turistas, porque ela tem muitas praias lindas. A região Centro-Oeste, ela é a menos populosa do Brasil. Nela a gente tem o Pantanal e a capital do país, Brasília, tá? A criação do gado bovino é uma importante atividade nessa região, certo? Aqui a gente tem duas figuras, olha. Vista do Parque Nacional de Anavilhanas, Estado do Amazonas. É uma foto de 2017. Muito bom, hein, saber que lá no estado do Amazonas a gente tem um parque nacional, né? Chamado Anavilhanas. Depois a gente tem outra foto, ó. Vista da Esplanada dos Ministérios em Brasília, Distrito Federal. A foto é de 2015. A região Sudeste, ela apresenta a economia mais desenvolvida e a maior população do Brasil, do país. Mais da metade das indústrias do Brasil está localizada nessa região. Nós temos a palavrinha glossário aqui, ó, vamos ver qual que é. Imigração, entrada de pessoas em uma cidade, um estado ou um país que não é o seu de origem. Então, aí, ó, reforçando para nós um conceito que a gente estudou um tempo atrás, né? Esse vai e volta nos conteúdos é muito importante para vocês conseguir memorizar as informações, tá bom? Eu tenho a região sul, é a de menor tamanho, é a de menor extensão territorial. E a colonização dessa região teve forte influência da imigração de alemães e italianos. E ela é a segunda região mais industrializada do país.
Aí ele fala aqui, ó, além das informações apresentadas nesta página, que mais você sabe sobre a região em que vive? Aí vocês vão responder, tá bom? Estamos na página 30. Aqui ele comenta pra gente sobre a regionalização. Vamos ver que conteúdo ele traz de legal pra nós, né, crianças? Deu pau aqui. Ah, sim, agora deu. A gente tem que a questão da regionalização, ela, como que fala? Ela faz uma identificação, né, de administração territorial e política, né? E aí, como que com a percepção de que a natureza não seria a única determinante na conformação regional, foi concebida a proposta baseada em, como que fala? Em critério econômico, né? Poder aquisitivo das pessoas, tá? E aí, a gente pode lembrar que a identidade posta entre região e espaço vivido, a gente pode compreender a regionalização como produto da divisão territorial do trabalho, né? Então, vocês podem ver que tá tudo aí interligado. A questão econômica, a questão de trabalho, né? Uma outra regionalização. As regiões geoeconômicas. A gente tem, então, que além daquela divisão do IBGE, né, que é em 5 regiões, a gente tem uma outra maneira de dividir o Brasil, com base nas atividades econômicas e no processo histórico de ocupação dessas porções do espaço geográfico, né? Essa regionalização, ela organizou o território brasileiro em 3 regiões geoeconômicas. Vamos ver? Olha, então eu tenho a região geoeconômica Amazônia, a região geoeconômica Nordeste e a região geoeconômica Centro-Sul. É o que a nossa legenda nos conta, certo? Então, assim, hora que vocês verem uma legenda, vamos olhar para ela e interpretá-la, vamos compreendê-la. Que informação essa legenda quer me passar? Aqui, ó, na questão 5, você vai comparar esse mapa com o da página 29. Então, vocês vão ficar indo e vindo, né, nas 2 páginas, viu? Estamos na página 31, finalizando ela, né? Letra B. Primeiro letra A. Nos mapas, né, nos 2 mapas, os limites de cada região coincidem com os limites do estado? Sim, porque a gente visualiza isso, né, nas imagens, lembra? Pelo traçado branco aqui, ó, né? A unidade federativa onde você mora fica em qual região geoeconômica? Então, vocês vão voltar lá e ver onde Minas Gerais fica, não é? Então, fica na geoeconômica, bem tranquila essa questão, né? Para ler e escrever melhor. É o nosso espaço do livro. Vamos ver o que fala. O texto que você vai ler mostra a divisão regional do Brasil ao longo do tempo. Então, lá, ó, o nosso título do texto: As divisões regionais do Brasil. Ao longo da história, a regionalização do território brasileiro foi feita de várias maneiras. Olha que interessante. Então, a gente tem uma história por trás dessas divisões regionais, né? Então, vamos estudar um pouquinho de história? Ó, lá no ano de 1940, o
que aconteceu? O Brasil foi dividido em 5 regiões, só que ela tinha nome diferente, olha, Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro. Mais tarde, no ano de 1960, 20 anos depois, né, quem quiser fazer uma continha aí de matemática pode subtrair 1960 menos 1940 para saber quantos anos se passaram. Essas 5 regiões haviam sido modificadas. O nome de 2 delas mudou e todas passaram a abranger uma área diferente. Observe o mapa 2. Então, aqui primeiro, 1940, o mapa 1. Olha o número aqui, ó, 1. Então, aqui a nossa legenda, novamente, nos conta quem que era os estados que faziam parte dessa região. Os que faziam parte da Nordeste, os que faziam parte da Este. Este é leste, né? Da nossa, ali, ó, da nossa Rosa dos Ventos, lembra? Aqui temos o Sul e o Centro de rosa, né? Nossa escala é cada centímetro do mapa equivale a 650 quilômetros na realidade. Essa é a escala do mapa, né? Outra coisa importante. Então, assim, um mapa, ele fornece muitas informações pra gente. Aqui ele coloca assim, ó, atualmente a chamada região leste não existe mais. A região nordeste foi estendida até a Bahia e foi criada a região sudeste, que abrange estados que pertenciam à região leste e à região sul. Além disso, uma parte do território do centro-oeste passou a integrar a região norte. Vocês vão observar no mapa 3, né? Então, no mapa 2 vai ser o ano de 1960. Olha lá, tá vendo? Muda um pouco, né? E hoje tá assim, né? E aí, vocês podem observar, né? Finalizamos a página 32. Então, é o que ele coloca aqui para nós nesse texto, tá? Essa regionalização levou critérios de vegetação, clima e relevo, né? Ele fala assim, ó, que um exemplo bem visível é o contorno que formava a região norte, notadamente de domínio da floresta amazônica mais preservada e densa. Aí, depois dessa primeira tentativa de regionalizar, teve mudanças internas na organização do território, né, como formação de centros industriais urbanos, a expansão das fronteiras agrícolas, a modernização das atividades econômicas, o rápido crescimento populacional do pós-guerra. Então, aí, o IBGE achou por bem, né, rever critérios e estabelecer uma regionalização que levasse em conta, né, que contemplasse aspectos socioeconômicos e demográficos, tá? Mas o que aconteceu? Eles fizeram essas mudanças, mas manteve os limites estaduais, né? Porque quando eu mantenho esses limites estaduais, eu vou facilitar a coleta e a organização dos dados, tá? Ele pergunta aqui, ó, do que trata o texto? Da regionalização do Brasil. No texto, que expressões indicam a passagem do tempo? Então, vocês vão ler de novo, né? E observar, ó. Mais tarde, em 1960, em 1940, atualmente, né? É o que tem em negrito. Observe a sequência temporal desses mapas. Então, olha só, vocês vão observar, ó, 1940, 1960 e atualmente. Então, a região Nordeste tinha 5 estados. Depois ela passou a ter 7 estados e hoje ela tem 9.
Aqui, ó, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Não, ela passou a ter 8, né? Muito bom, né, crianças? Agora, o que pergunta? O que esta sequência de mapas mostra? A mudança do número de estados da região Nordeste, tá? Depois, ó, complete o quadro com a sigla dos estados que formavam a região Não voltou ainda, peraí. Aqui, ó. Complete o quadro com a sigla dos estados que formavam a região Nordeste em cada período. Então, às vezes, vamos copiar a sigla dos estados que era em 1940, depois em 1960 e atualmente. Com base nos mapas e nas informações do quadro, escreva um texto mostrando as mudanças que ocorreram na configuração da região Nordeste ao longo do tempo. Lembre-se de dar um título para o seu texto. Então, vocês vão estar trabalhando aí um textinho, né? Finalizamos a página 33. Aí ele pergunta assim, ó, no nosso espaço aqui, o que você aprendeu sobre o Brasil? O que você aprendeu, né? Ele fala assim, ó, o Brasil localiza-se em qual continente? Fácil, né, crianças? Depois, quais são os outros continentes do planeta? Depois a questão 2. O continente onde o Brasil está localizado é dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? E em qual dessas partes o Brasil se localiza? Olha que legal, né? Então, o que é o objetivo da nossa aula? Vocês saberem onde vocês estão no planeta Terra, tá? Então, vamos fazer direitinho. Ó, o Brasil se localiza em quais hemisférios? Depois, observe o gráfico e responda. O que o gráfico mostra? E como você sabe? Depois, qual é o continente de maior extensão territorial e o de menor extensão territorial? Legal, hein? Ó, finalizando a página 34. Ó, aqui vai falar no eixo Y, a extensão territorial, tá? E no eixo X, horizonte, o nome do território, né, do continente, que a gente tem a Oceania, é o menorzinho, Europa, Antártida, África, América e Ásia. A Ásia é o maior, né, em extensão territorial. Vamos seguir. Aqui ele fala uma coisa bacana para nós. Olha só o que ele vai falar. Que crianças, elas precisam de coletar dados sobre o espaço que vivem e elaborar gráficos, né? Por quê? O gráfico ele é uma linguagem visual muito importante, tão importante quanto a linguagem escrita, né? Porque através do gráfico eu também comunico, não é? Por meio de uma imagem, né? E o gráfico é uma ferramenta importante para a gente entender a geografia como ciência, né? Pois ela expressa dados investigados por uma imagem, né? E essa pessoa, né, vocês, a Damares, que está vendo essa imagem, a gente sabe interpretar, né? A gente busca interpretar para entender o conteúdo, né? E a gente organiza isso de tal forma que a imagem fala, não é verdade? Quando a gente vê uma foto, a gente sabe detectar de quem onde foi, não é verdade? Em que época, não é? Então, assim, é muito legal a gente fazer e entender gráficos, tá? Temos outra perguntinha aqui, vamos lá.
ele fala aqui pra gente, que é pra gente observar algumas cidades no planisfério. Planisfério tá todos os continentes, né? Olha lá, o mundo inteiro tá aí, a Terra, né? E aí a gente tem o continente americano, com a cidade de Quebec no Canadá, Brasília no Brasil, Montevidéu no Uruguai, Luanda na Angola, Niamey no Níger, Roma na Itália, a Nova Delhi na Índia, Manila nas Filipinas, Canberra na Austrália. Temos aqui que cada centímetro no nosso mapa vale 2.890 quilômetros na realidade. Temos aqui a nossa Rosa dos Ventos. Aqui é um Atlas Escolar Geográfico, 7ª edição, IBGE 2016. Quais são as cidades localizadas no hemisfério norte e no hemisfério sul? Então, aqui, ó, o Equador vai definir quem tá no hemisfério norte e quem tá no hemisfério sul, tá vendo? Essas aqui que tá aqui acima do Equador estão no hemisfério norte. E todas que estão abaixo da linha do Equador estão no hemisfério sul, tá? Então, vocês vão colocar, as cidades localizadas no hemisfério norte são, 2 pontos, pá. Depois, as cidades localizadas no hemisfério sul são, né, 2 pontos, tá. Seguindo, ele pergunta, tomar mais uma água. Qual continente se localiza cada cidade que aparece no mapa? Aí vocês colocam o nome das cidades e na frente o nome do continente, tá? E eu achei legal essa questão 6, que ela fala assim, que é para vocês elaborar um roteiro de viagem. Vamos fazer de conta que a gente tem um dinheiro sobrando, né? Ganhou um prêmio e a gente vai fazer uma viagem. E aí, vocês vão fazer um roteiro de viagem, né? Lembrando que a gente tem roteiro para tudo, né? A gente tem roteiro para fazer feijão, roteiro para fazer arroz, roteiro de viagem, né? Roteiro para muita coisa. E aí, o seguinte, ó, no roteiro não pode ser citada as cidades mostradas na atividade 5, tá? Então, não vai poder ter nenhuma cidade da atividade 5. Depois, vocês vão identificar o país no qual a cidade escolhida está localizada. Vocês devem partir de uma cidade brasileira e vão identificar o estado onde ela se localiza. Olha que legal. A primeira parada deve ser uma cidade africana no hemisfério sul. Olha que bacana, crianças. Depois, vocês devem ir para uma cidade europeia no hemisfério leste. Em seguida, devem visitar uma cidade da Oceania e voltar à cidade de onde partiram. Então, assim, é uma atividade de raciocínio lógico, né? A gente está fazendo interdisciplinaridade com matemática. É uma atividade geográfica, quer dizer, a gente está nos situando dentro do planeta Terra, né? Que é a nossa casa grande. E aí, aí vocês podem, assim, se tiver irmão, brincar, né? Porque aqui ele fala assim, ó, vocês podem fazer roteiros com outros colegas, né? Comparar o roteiro que vocês fizeram com os roteiros de outros colegas, para ver se ficou igual, porque em tese é para ficar igual, né? Porque ele vai dando dicas de como que deve ser, tá? E aí, o que vocês descobrem disso tudo, né? Então, assim, como a gente tá no ensino à distância até hoje, então vocês podem fazer isso com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmão, né? Aqui,
que a gente tem? Ó, no início da colonização, de que modo Portugal dividiu as terras brasileiras? Vocês lembram, né? Capitanias hereditárias, aquela coisa toda, né? E hoje, como o Estado brasileiro está dividido? Hoje é a questão das unidades federativas do Estado, lembra? Aqui a gente tem um mapa. Vamos fazer um esquema aqui para a gente observar esse mapa. Olha, eu vou completar o quadro com o nome dos estados brasileiros que fazem fronteira com os países sul-americanos indicados. Então, assim, ó, qual estado brasileiro faz fronteira com a Argentina? Aqui, ó, a Argentina vem aqui, passa por aqui. Nossa, olha que legal! Só encosta no Brasil em um pequeno pedaço, né? Aí vocês vão pôr aqui a sigla do Estado brasileiro, tá? Bem tranquilo, né, crianças? A gente está na página, finalizando a página 36. Ele fala aqui, ó, que inicialmente a gente foi, o território foi feito a criação das capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias foi uma forma que Portugal encontrou para ocupar e explorar a nova colônia, né? E aí, essa organização, ela é bem diferente da atual organização do território brasileiro, né? O que era o sistema de capitania hereditária? Ele era a concessão do real, né, lá do rei de Portugal, de largos domínios, proventos e privilégios a particulares. E aí, esse particular, né, essa pessoa física, ela era soberana, ela tinha o direito de criar cidades, nomear funcionários, cobrar impostos e administrar justiça, né? Então, o sistema oferecia a vantagem de promover a exploração das colônias sem ônus para o Estado, quer dizer, sem despesas para o Estado, né? Bacana saber disso, né, crianças? Na questão aqui do 10, fala assim, ó, em quais unidades político-administrativas do Brasil você vive? Então, você vive na unidade político-administrativa município de Ibiraci, e você também, e Ibiraci está dentro de uma outra unidade político-administrativa do Brasil chamada Minas Gerais, que é o nosso estado, né? Então, é um pedacinho dentro do outro, né? Ibiraci é menor, o estado é maior, então tá dentro, né? A cidade de Ibiraci tá dentro do estado de Minas Gerais. Aqui a gente tem uma questão falando sobre um texto, né? Falando sobre o voto. Vamos dar uma olhada aqui, o que ele nos fala. Ó, o voto. No Brasil, o voto é direto e secreto. Isso quer dizer que o eleitor vota diretamente no candidato que escolheu como seu representante político, por exemplo, o prefeito e o vereador. O voto é secreto, ou seja, só saberemos em qual candidato o eleitor votou se ele quiser contar. Então, a gente tem o voto direto e secreto, né? Ele é obrigatório para todas as pessoas brasileiras alfabetizadas com idade de 18 a 70 anos. Em alguns casos, o voto é facultativo, isto é, a pessoa vota se quiser. Na foto, a gente tem um eleitor votando nas eleições municipais de 2016, no município do Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro. Em 2016 que aconteceu isso, né? Aqui nós temos o seguinte, representantes políticos. Então, a gente sabe que administrar o país, os estados e os municípios é uma tarefa feita por pessoas
eleitas pela população, os políticos, né? Então, a gente tem que o presidente da República é o político que governa o país. Ele comanda uma equipe, ele planeja as ações do governo de acordo com as leis. Então, ele não pode governar o país conforme ele bem entende, né? Ele precisa seguir leis, tá? E essas leis são elaboradas, né, pelos deputados federais e senadores. Agora, nos estados, a equipe de administração já é comandada pelo governador. Ela respeita as leis elaboradas pelos deputados estaduais, né? E no Distrito Federal, o governador e a equipe dele já vai respeitar a legislação criada pelos deputados distritais, né? A gente tem que quem governa o município é o prefeito. Então, a gente tem a elaboração das leis municipais como responsabilidade dos vereadores, tá? Aqui nós temos a perguntinha A. Como é o voto no Brasil? Aí vocês vão explicar, né? Voto secreto, enfim. Deu branco. Então, o voto é secreto, não pode ninguém ver, né? Essas coisas todas. Aí vocês vão. A gente volta lá no texto também, aqui, ó. É direto e secreto. Eu não tava lembrando da palavrinha direto, né? O voto é direto e secreto. Aí depois, pesquise em quais casos o voto é facultativo e anote que você descobriu. Então, de 16 a 18 anos, o voto é facultativo, tá? E a partir dos 70 também. E para pessoas analfabetas, tá? Que falar não quero votar porque eu não sei ler, enfim, aí não vota. Aí temos uma perguntinha de opinião, ó. Você acha que o voto secreto é bom ou ruim para o eleitor? Explique. É bom, né? Porque a gente não tem realmente que contar quem a gente vota. A gente conta se a gente se sente seguro e quer contar, tá bom? Em sua opinião, o que as pessoas devem fazer quando estão insatisfeitas com os representantes políticos? O que vocês acham? Elas devem mudá-los, né? Eleger outros, não é verdade? Tem outras possibilidades também, tipo assim, se a pessoa fizer coisa muito errada, fora de ética, fora da lei, ela pode perder o cargo, né, de que ela foi eleita. Aqui estamos finalizando a página 37. Ó, na questão 12, leia o texto. A administração do país, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios é feita por pessoas eleitas pela população. Outras pessoas são eleitas para elaborar as leis que vigoram no lugar onde vivemos. Isso é fato, né? Quem governa o país onde vivemos? Presidente. Quem elabora as leis do país? Senadores e deputados federais. Bem tranquilo, hein, crianças? Quem governa a unidade federativa onde você vive? No caso, o estado. Quem governa? O governador, né? Quem elabora as leis estaduais? Deputados estaduais. Quem governa o município onde você vive? Prefeito. Quem elabora as leis municipais? Será que eu conto? Ai, meu Deus, dá vontade de contar tudo, crianças, mas né, vocês já têm algum conhecimento sobre, né? Tem que deixar vocês pensar um pouquinho também, não tem? Ó, o que são e para que servem as leis, né? As leis são normas e servem para nos orientar no dia a dia. O que a gente pode, o que a gente não pode, né? A número 13. Além das eleições, de que outras formas a população pode participar da administração do município? Frequentando como fala? As reuniões, as audiências públicas, né? As reuniões de vereadores para ver o que está sendo discutido. Terminamos a página 38. Está acabando o nosso conteúdo de hoje.
Seguindo aqui, crianças, essa questão a Damares achou muito legal. Ó, copiar no caderno a definição correta de regionalização. Vocês acreditam que regionalização é o planejamento das atividades econômicas e sociais de uma região? Ou vocês acreditam que regionalização é a divisão de um território em porções que têm características semelhantes? Quem prestou atenção na nossa aula não vai ter dúvida, certinho? Nos quadrinhos estão a sigla das unidades federativas do Brasil. Vocês vão pintar cada quadrinho com a cor correspondente à região a qual a unidade federativa pertence, de acordo com a legenda a seguir. Crianças, vocês estão no 4º ano, a gente espera que vocês já saibam a questão da legenda, né? Então, assim, ó, todo o estado que for da região norte, vocês vão pintar de verde escuro, tá? Todo estado que for da região nordeste de verde cana, todo estado que for da região centro-oeste de rosa, todo estado amarelo que for da região sudeste, vocês vão pintar de amarelo, e todo o estado que fizer parte da região sul de lilás, tá? E aí depois vocês vão escrever o nome da unidade federativa correspondente a cada sigla, né? Então, vocês vão fazer isso no caderno, tá bom? Isso é importante fazer, por quê? Para vocês terem um conhecimento do espaço que a gente vive, né? A nível de Brasil, tá bom? Aqui nós temos a questão 16, página 39, que fala o seguinte, que a nossa imagem ao lado mostra 3 regiões de um parque. E a gente tem aqui, ó, tem uma região que mais amarelo claro, verde claro, que chama a região dos jacarandás. Então, possivelmente lá tem muito jacarandá, né? Na região verde escuro, temos a região dos ipês. E na região verde intermediário, a gente tem a região dos jequitibás, né? É uma representação sem escala para fins didáticos. Ele explica ali, né? Qual foi o critério dessa regionalização? O que vocês acham? Tipos de árvore, né? Como o IBGE regionalizou nosso território e qual foi o critério utilizado nessa regionalização? Também eles levaram em consideração a questão da vegetação, mas também clima, né? E a questão das atividades do desenvolvimento econômico. Bem legal, né, nosso conteúdo de hoje. Eu amo esse conteúdo. Olha só, 17. Identifique a região em que está localizado cada um dos lugares representados nas fotos. Eu tenho aqui, chama município de Mateiros. Olha que legal. É em Tocantins, uma foto de 2015. Olha lá. Que bacana. Vocês vão voltar no mapa, ver lá Tocantins e colocar a região que o Tocantins pertence. Depois, município de São Luís, Maranhão, 2012. Vocês vão olhar onde fica o Maranhão e colocar a região, tá bom? Município de Lauro Müller, Santa Catarina, 2014. Vocês vão lá no estado de Santa Catarina e olhar qual região que ele pertence. Aqui temos mais 2 fotos. Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Vocês vão ir lá no Mato Grosso do Sul e ver onde ele está, qual região. Foto de 2014. Depois, município de Ouro Preto, fica em Minas Gerais. Uma foto de 2016. Vocês vão lá olhar qual região que Minas Gerais está, né? Eu acredito assim, depois que vocês fizerem essas atividades, vocês vão ficar craques, né? No nosso território brasileiro aí, não vai? Por isso que temos que fazer com o máximo de capricho possível, tá bom? Aqui, ó, fala que mesmo sem conhecer esses lugares, né, a gente não precisa de ir no lugar, a gente consegue associar, né, esses locais à região em que eles estão, né? E vocês vão explicar para um colega como que você fez.
Aqui eu tenho, ó, um círculo dividido em 100 partes iguais. O esquema ao lado mostra quantas partes desses círculos corresponderiam a cada região brasileira. Que região tem a maior extensão territorial, crianças? E qual a de menor extensão territorial? Como foi possível identificar cada região no círculo? Pela nossa legenda, né? Vamos ver. Em qual região que a gente mora, crianças? Quantas partes do círculo correspondem a essa região? Vocês vão anotar aí, tá? Finalizamos a página 40 e vamos para a última página. Aqui ele fala, se a gente estivesse em sala, a gente ia dividir a turma em 5 grupos. E aí, cada grupo ia pesquisar sobre a região brasileira, né? E aí, ele fala aqui para montar roteiro para pesquisa, definindo o tema que a gente estudaria, né? População, atividades econômicas, aspectos naturais e culturais, além de atrações turísticas. E a gente deve, né, buscar imagens para enriquecer o trabalho. Como a gente ainda não está no presencial, o que eu vou sugerir para vocês? Escolhe o nome de uma, põe lá no Google, características da região sudeste, né? Como é o trabalho, como é a população da região sudeste? Como é a atividade econômica na região sudeste? Como é os aspectos naturais e culturais e atrações turísticas do sudeste, né? Então, assim, vocês podem escolher uma conforme a preferência de vocês, pode ser até a que a gente vive, né, que é o sudeste, para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso ambiente, nosso espaço geográfico, né? Ele fala aqui que a gente pode ver isso em livro, revista, sites da internet. O site eu acho que é o mais prático para nós hoje, né? E aí ele fala que aí se a gente estivesse como que fala? Com a nossa turma, a gente formaria uma peça de teatro, uma música, exposição oral, alguém dançaria alguma dança específica da região, né? Faria um jornalzinho. E aí essa pesquisa deve ter um registro escrito, né? Então vocês podem escrever o que vocês viram na internet sobre a região que vocês escolheram estudar um pouquinho mais, tá bom? Ele fala aqui pra gente socializar os resultados do trabalho numa apresentação coletiva, né? E aí, isso não vai acontecer hoje porque a gente tá no online ainda, né? Essa questão eu adorei, crianças. Fala assim, ó. Vamos ver. Corrija. Ai, não deu certo. Corrija esta afirmação. Os órgãos do governo não precisam utilizar a divisão regional do Brasil para planejar suas atividades e aplicar os recursos próprios. Então, primeiro vocês vão detectar a palavrinha que deixa essa afirmação errada, né? E aí vocês vão riscá-la e reescrever a frase corretamente. É o que a Damari sempre fala lá quando a gente faz questão de marcar X, né? De que tá certo ou errado, pra gente identificar a palavra que causa o erro, né? Depois, na questão 20, ó, observe o gráfico e responda. Matemática, interdisciplinaridade com matemática, né? Ó, que regiões têm mais moradias com acesso ao serviço de saneamento básico? E que região tem menos acesso? Então, aqui, ó, aqui a gente tem as regiões no eixo X, né? E no eixo Y, o percentual de moradias com acesso ao serviço de saneamento básico. Até outro dia no nosso PET, a gente viu, tinha uma pergunta lá falando assim, vocês acham que tem lugar no Brasil que ainda não tem saneamento básico? E aí foi assim muito interessante, porque teve crianças que falou que achava que não, outras falou que com certeza, e é verdade, olha só, na região norte apenas 18% tem acesso ao serviço de saneamento básico. É um percentual muito baixo, né? Pensa, de 100 pessoas, 18 só ter vaso em casa, né? Não ficar o cocô
escorrendo por aí, não é verdade? Então, assim, é muito delicado. A gente está na melhor região, ó, na região que 86% das pessoas, 86 pessoas de 100, elas têm vaso em casa, saneamento básico, tá? Aqui ele pergunta que região tem mais moradias com acesso ao serviço e a região que tem menos acesso aos serviços de saneamento básico. Saneamento básico, crianças, quando eu falo em saneamento básico, eu falo de água tratada chegando nas casas e esgoto encanado, quer dizer, sem estar a céu aberto, tá bom? Ele fala aqui, ó, quantas moradias em cada 100 têm acesso aos serviços de saneamento básico na região em que fica a unidade federativa que a gente mora? Depois a letra C, com base no gráfico, em que região o governo deve aplicar mais recursos em saneamento básico? E é para vocês explicar. Então, vocês vão colocar na região norte, uma vez que o percentual é de apenas 18% de pessoas que têm acesso a esse serviço, viu, crianças? Alguma dúvida? Espero que tenham gostado da nossa aula. Essa foi a nossa última aula, porque agora a Damares vai ficar trabalhando com reforço, né, para algumas crianças. Eu espero, assim, foi muito bom estar com vocês nesses 2 anos, né? Eu acredito, assim, que eu amadureci, vocês amadureceram, a gente pôde trocar experiência, a gente pôde trocar conhecimentos, né? Então, assim, boa sorte para vocês aí com a Tiesa, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!